Você sabia que a chegada da família real ao Brasil em 22 de janeiro de 1808 trouxe uma série de transformações para o Brasil? Essas são as primeiras medidas de Dom João. Se você quiser saber tudo sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas antes, você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Rissopo com mais um videozinho aqui no canal do YouTube pra vocês. E ó, antes de mais nada, ajuda a gente a crescer cada vez mais, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar ligado quando entrar vídeo novo pra você, né? Isso aí é pra te ajudar também. Curte esse vídeo, que não vai te custar nada, é completamente gratuito, né? Não vai te custar nada, né? Dá uma curtida aí, já dá aquela ajuda pra gente. Se você quiser tirar print desse quadro aqui maravilhoso que eu preparei pra você, eu vou puxar num bailezinho, ó. Aquela, produção, aquele gingado, ó. Pode me abraçar sem medo, assim. Pode encostar sua mão na minha. Agora, produção. Meu... Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim, oh meu bem. Galera, falando sobre as primeiras medidas de Dom João ao chegar ao Brasil, você precisa entender por que ele chegou no Brasil, né? Primeiro ponto importantíssimo de você entender é por que ele chega ao Brasil. Primeiro, a gente tem uma transferência da família real, que é feita em novembro ali de 1807, chegando em 22 de janeiro de 1808. Uma transferência turbulenta, né? Existe uma infestação de piolho bizarra nas mulheres, as mulheres raspam a cabeça, chegam com a cabeça raspada no Brasil. É uma transferência às pressas por conta de uma invasão de Napoleão e do exército napoleônico ao Brasil. A gente tem um contexto complicado ali no início do século XIX, porque Napoleão se tornou imperador em 1804 e foi derrotado pela Inglaterra na Batalha de Trafalgar em 1805. Como resposta a essa derrota, ele implementa o chamado bloqueio continental. Ele basicamente bloqueava o continente de fazer comércio com a Inglaterra. Ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra. Ficaria basicamente assim, ó, as relações ali naquele momento. Só que, qual é a ideia? A ideia é que quando a França, quando Napoleão bloqueia o continente de fazer comércio com a Inglaterra, subentende-se que a França teria que suprir os países com os produtos que a Inglaterra fornecia, tendo em vista que a Inglaterra estava no auge da sua Revolução Industrial, produzindo pra caraca. Então não tinha, né, nem discussão. Só que a França não conseguia suprir, né? Não conseguia fornecer todos os produtos na quantidade e na qualidade que a Inglaterra fornecia. E Portugal, como vai dizer o próprio Boris Fausto, é uma brecha no bloqueio continental de Napoleão. Não respeita o bloqueio e por conta disso tem seu território invadido. Dom João com a sua mãe, Dona Maria, com toda a família real, cerca de 15 mil pessoas, né? Não é uma família especificamente, mas é o clero, a nobreza, o exército, os cofres públicos, os funcionários públicos, todo mundo é transferido para o Brasil, chegando à região do Nordeste do Brasil em 1808. E quando ele chega aqui, ele vai tomar uma série de medidas e isso pode muito aparecer na sua prova. Uma das primeiras medidas que Dom João vai tomar quando ele chega ao Brasil é o processo de abertura dos portos às nações amigas. Basicamente, quem era a grande nação amiga de Portugal naquele momento? A Inglaterra. A Inglaterra estava com um continente bloqueado para ela não podia fazer comércio com ninguém, porque esse país que se fizesse comércio com ela teria risco de ser invadido, como foi o caso de Portugal. Então a Inglaterra precisava escoar os seus produtos, fazer relações comerciais com alguém. A Inglaterra, inclusive, né, vai oferecer ali, escoltar na convenção secreta, o Lord Strangford oferece para a família real essa escolta pelo Oceano Atlântico para chegar ao Brasil. Óbvio que nada na vida é de graça, eles cobram essa escolta, mas eles escoltam Portugal, a família real. Quando Dom João chega aqui, ele vai abrir os portos às nações amigas, que era basicamente quem? Quem desde o início ele queria fazer comércio. A Inglaterra. Então vai fazer comércio com a Inglaterra. Só que quando eu estou falando de transferência da família real, eu estou falando de uma coroa, de uma família real que está transferindo para o Brasil, que era colônia. Isso nunca tinha acontecido e nunca aconteceu na realidade das Américas. Uma família real toda se transferir para a colônia. O único caso foi Portugal. Então quando isso acontece, gente,
imediatamente eu tenho o Brasil, que era colônia, fazendo comércio com outro país que não era Portugal, e sim Inglaterra. Qual é a consequência da abertura dos portos às Nações Amigas? Anota aí comigo, ó. É o famoso fim do pacto colonial. Coisa linda, coisa maravilhosa. Completa aí o fim do pacto colonial, porque agora o Brasil faz comércio direto com a Inglaterra. Então o que a gente percebe? É que quando ocorre a independência lá em 1822, gente, a independência do Brasil ela é uma construção, é um processo, até ela de fato acontecer. Então, desde a chegada da família real, já se dava muita autonomia, muita liberdade para os comerciantes, para quem estava no Brasil. Começam a desfrutar dessa liberdade, começam a sentir o gostinho da liberdade, que vai culminar na independência em 1822. Então, a independência ela não acontece em 1822, ela é construída e ela vai culminar, ela vai ter ali como ápice em 1822, que é uma data, inclusive, bem simbólica, diga-se de passagem. O alvará de 1º de abril de 1808 vai revogar o alvará de 1785. Aquele criado pela Dona Maria em 1785, após a Era Pombalina, que proibia a produção de manufaturas na colônia, tentando gerar uma maior dependência com relação a Portugal e fazendo com que a mão de obra brasileira se concentrasse principalmente na produção de produtos agrícolas. Só que ela libera manufaturas na colônia, esse é o alvará. Dom João libera as manufaturas, revoga o alvará da mãe dele, que veio com ele para o Brasil. Só que tem dois empecilhos, tem dois problemas aí que dificultam um pouco o desenvolvimento das manufaturas no Brasil. Primeiro, eu acabei de abrir os portos, Dom João acabou de abrir os portos para as Nações Amigas. Quando ele abre os portos para as Nações Amigas, eles começam a importar produtos ingleses que eram produtos de alta qualidade. Então as manufaturas inglesas, gente, era o ápice naquele momento, era tudo. Então o problema principal aqui é a concorrência inglesa, de cara. A concorrência inglesa impede que as manufaturas no Brasil se desenvolvam de maneira adequada, porque não dá tempo. Eles vão preferir importar produtos e manufaturas inglesas do que produzir e gastar tempo produzindo no Brasil. Até porque a mão de obra escrava também dificulta isso. Por quê? Porque o escravo ele não tem o hábito, ele não tem o costume de produzir manufaturas. Então até ele se adaptar, até ele entrar naquele sistema de produção de manufaturas demoraria. Então eles vão dar preferência para a importação de produtos manufaturados da Inglaterra, o que faz com que esse alvará não tenha tanta eficácia. A gente tem aqui dois tratados em 1810, Tratado de Aliança e Amizade, Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Aliança e Amizade vai determinar, por exemplo, o direito de extraterritorialidade, coisa linda! Olha que palavra, extraterritorialidade. Trava a língua, fala rápido. Extraterritorialidade, extraterritorialidade. Agora fala, a filha da Xuxa se chama Sasha. Quase que não sai. A filha da Xuxa se chama Sasha. Fala rápido isso agora. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. Não dá. Olha aqui. O direito de extraterritorialidade era basicamente, olha isso, meu Deus do céu, que loucura. Falando isso no vídeo. O direito de extraterritorialidade era basicamente o quê? Era caso os ingleses cometessem algum crime no território brasileiro ou no território ali colonial português, eles não seriam julgados nem por leis portuguesas nem por juízes portugueses. Seriam julgados por leis inglesas e por juízes ingleses. O que isso vai mostrar? Vai mostrar que a Inglaterra está se colocando como soberana e está afetando a soberania tanto da família real como a soberania do Brasil. Porque mesmo que eles cometessem crime no território brasileiro, eles não seriam julgados por leis brasileiras, e sim por leis inglesas. Nem por juízes brasileiros ou portugueses, e sim por juízes ingleses. Olha que loucura isso. A gente também tem a liberdade de culto protestante no território brasileiro, que até então não era permitido. E lembrando que a Inglaterra é majoritariamente protestante. Outra coisa, a redução de impostos sobre os produtos que estão sendo importados também vai ser implementada. A Inglaterra, ela fica com... Oh, meu Deus. Peguei a caneta errada, gente? Olha. Peguei não, tá certa. É isso mesmo. Não saiu tinta aqui. Opa, a tinta sumiu. E vamos improvisar. Tinta aqui decidiu desaparecer. A gente improvisa, não tem problema não. Olha só, ao vivo aqui pra vocês, hein, gente. Sem cortes, hein. Ó, a Inglaterra fica com 15%. Portugal, 16%. Ué, Portugal tem uma porcentagem maior que a Inglaterra? Tem impostos mais altos? Sim. Por quê? Porque quem está em Portugal, gente, é a França. Então interessa mais favorecer a Inglaterra do que favorecer a França.
Então, a Inglaterra fica com os impostos mais baixos e os outros países ficam com 24% de imposto. Então, basicamente, isso gera eles ficam refém dos produtos ingleses que são cada vez mais importados. Há algumas charges, inclusive, né? Falando assim, são caixões, vou até, se eu achar a charge ela vai aparecer aqui. São caixões ingleses, tem algum defunto? Não, mas são importados, tipo assim, falando assim, cara, eles importam qualquer coisa da Inglaterra. É da Inglaterra, a gente está importando. Então o Brasil começa a importar muito e, consequentemente, isso acaba gerando uma redução da receita brasileira, porque o Brasil arrecada menos, consegue arrecadar menos por conta desses impostos reduzidos aí, principalmente para a Inglaterra, que está exportando muito para o Brasil. Beleza, minha galera? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar ligado cada vez mais nos vídeos novos. Curte esse vídeo também. E ó, a gente se despede embraçando. Vem. Meu amor, deixa o tempo te arrastar sem fim.